Como age o Zolpidem? Zolpidem com álcool? E aí, o que eu faço? Quanto tempo ele dura no corpo? Quanto tempo ele leva para fazer efeito? Para quem é verdadeiramente indicado o uso? Quem não pode tomar? Quando que de fato ele é perigoso? E muito mais. Esse é um vídeo que eu busquei trazer para vocês as informações mais completas sobre Zolpidem. E mais completas porque eu acredito que tem coisas que você precisa saber e outras coisas são dúvidas que vocês enviaram. O Zolpidem é uma droga Z, um indutor de sono e que apesar de nos últimos tempos nós ouvirmos muitas notícias sobre ele, como um jovem que gastou R$9.000 em um pacote de viagem para Buenos Aires e no dia seguinte não lembrava. Tchau pra todo mundo. Um dia eu volto, talvez não. E é isto, beijos, tchau. E também as internações psiquiátricas que nós temos hoje com pessoas tomando até 300 comprimidos por dia, como você pode ver aqui. O objetivo desse vídeo não é incentivar o uso de Zolpidem, obviamente, mas sim informar. Nós não podemos negar a necessidade de informação e também não podemos negar que em saúde mental nós também temos que pensar em redução de dano. O ideal é que ninguém precisasse tomar remédio para dormir, óbvio, todo mundo queria deitar e dormir plenamente. Mas aqui não estou para falar sobre higiene do sono, o que você precisa fazer para dormir melhor, porque nisso a gente fala em outro vídeo. Aqui eu quero que você tire as suas dúvidas sobre 12 perguntas e respostas e possivelmente uma delas é sua. Se você já teve indicação de Zolpidem, se você usa ou se você tem alguém na sua família que está em uso, inclusive exagerado, de Zolpidem e você gostaria de ajudar essa pessoa. Apesar do Zolpidem estar na mídia nos últimos tempos, especialmente pós-pandemia, ele não é um medicamento novo. Na verdade, ele foi desenvolvido no final da década de 80 e liberado para uso na França, ali no final dessa década. No Brasil, ele chegou na década de 90, inclusive liberado antes da criação da própria Anvisa. Então estamos falando de um medicamento antigo, na verdade, que tem uso aí já de longa data. Mas como age o Zolpidem? O que de fato ele faz? Na verdade, o Zolpidem é um hipnótico. A gente chama de hipnótico não benzodiazepínico. E o que de fato isso significa? Significa o seguinte: nós vamos falar dele, da ação dele, comparando com o tranquilizante, porque as pessoas conhecem mais os tranquilizantes, como o diazepam, alprazolam, clonazepam, o famoso Rivotril. Imagina que o nosso cérebro funciona como uma orquestra com instrumentos e um maestro que vai organizando a hora de cada instrumento e vai tudo tocando harmoniosamente e lindamente. E que a gente tem neurotransmissores aí que funcionam como se fossem esses instrumentos e todo o funcionamento do sistema nervoso, como toda essa harmonia entre o toque do músico e o som que sai do seu instrumento. E, de repente, à noite, nós temos uma série de circuitos, incluindo um neurotransmissor chamado GABA, que inibe toda essa orquestra de uma forma muito harmônica. Junto com outras substâncias, com outros neurotransmissores, vai reduzindo o volume dessa música até que ele fique bem baixinho, quase inaudível, porém ainda funcionando de forma linda e harmoniosa. E assim funciona a inibição do neurotransmissor chamado GABA, ácido gama-aminobutírico. Mas imagina que alguém toma um tranquilizante. O tranquilizante chega lá, a orquestra está tocando lindamente, e ele chega lá e diz: "Cala! Cala, para tudo. Ninguém toca mais nada. Baixam-se os instrumentos, para tudo, tudo fica mudo de forma muito repentina e todos de uma vez só. Isso é como age um tranquilizante. E como age o Zolpidem? Digamos que o Zolpidem pede para essa orquestra parar ou baixar o volume de uma maneira um pouco mais elegante. É como se ele virasse ali para o maestro e dissesse: "Ô maestro,
Avisa aí o pessoal dos metais, do trompete, do trombone, tocar um pouco mais baixo. Avisa o pessoal da percussão, aí dos tambores, dos pratos, do gongo, para baixar o volume. Quero que esses dois grupos baixem o volume. Ele age de uma forma mais específica. Os calmantes agem de forma mais ampla. O hipnótico zolpidem tem uma ação, a gente chama de subunidade alfa ali do receptor GABA. Uma explicação para te dizer que ele tem uma ação mais específica lá no circuito de indução do sono, um circuito que também tem a ver com a memória. Então imagina que diazepam, clonazepam, alprazolam, os tranquilizantes calam toda a orquestra. E que o zolpidem vai lá especificamente no instrumento que ele quer que cale, portanto, a indução do sono. Mas aí, dessa forma, quando ele foi lançado, foi o que se acreditou. Foi essa a propaganda. O zolpidem é mais específico, portanto, tem uma ação lá no local ligado à indução do sono e por isso ele não vai gerar aquele relaxamento que o calmante causa, ele não vai gerar a ressaca que o calmante causa, ele vai apenas desligar o botão de alerta e induzir o sono. E portanto acreditou-se que não geraria a dependência que depois, nas observações clínicas, dentro de consultório e com o uso de longo prazo do zolpidem e ele estando ali dentro da sociedade depois de um longo tempo, percebeu-se que não era bem assim. E aí é por isso que a gente vê esse tipo de notícia de pessoas em uso de grandes quantidades e com dificuldade de tirar o medicamento. Aliás, nós vamos falar aqui no final como se livra do zolpidem. Como um indivíduo começa o desmame de um zolpidem. E por que as pessoas relatam comportamentos bizarros após o uso do zolpidem? Eu fiz a minha barba sem saber. Eu fiz compra no mercado e mandei para uma casa que nem existe. Fiz compras no AliExpress. Na verdade, ele não desliga todo o circuito, deixando os músculos relaxados, deixando a pessoa sem conseguir ir até a cozinha depois que toma, sem deixar a pessoa capaz de concatenar as ideias, de se comunicar. Na verdade, ela é capaz, muitas vezes de forma desorganizada, mas ela consegue. E por não desligar, por não atuar em receptores amplos e sim nesse específico, a pessoa pode reduzir o estado de alerta, reduzir a capacidade crítica sobre algumas coisas que ela vai fazer, como, por exemplo, fazer uma compra e não lembrar, e, portanto, executar ações que podem ser esses comportamentos que você já viu nas reportagens. Uma das reportagens aqui do site da UOL, com um relato de uma pessoa que usa, que falou o seguinte: quando acordei, como de costume, fui olhar o meu e-mail. E lá estavam vários pedidos aprovados de óculos de sol. O curioso é que eu pedi só óculos de sol. Foram 10 óculos comprados super estilosos. Pois é, o que aconteceu com a Thalita é o que outras pessoas já experimentaram por conta da ação dele e da ação nesses receptores. E há um motivo, na verdade, para a Thalita ter vivido isso, que eu vou explicar nos outros pontos que nós falaremos aqui mais para frente. Uma coisa importante dessa questão de agir e não lembrar é que há um motivo de segurança aqui para você ficar em alerta. Na verdade, a pessoa reduz a capacidade crítica, como também reduz a capacidade de autocontrole. E por conta disso, precisamos ter cuidado com o uso do zolpidem em situações em que você pode sofrer uma exposição. E uma exposição como assim? Você pode viver uma situação com alguém, como por exemplo, alguém que você está saindo e de repente você saiu com essa pessoa, você teve ali uma noite com essa pessoa, tá na hora de dormir e você toma o zolpidem. Mas você não conhece essa pessoa direito. Isso pode fazer você viver situações em que você não gostaria, inclusive um risco alto de abuso
e no dia seguinte você não lembrar. Tomar decisões, fazer escolhas, aceitar sugestões e você não lembrar. Então, a gente sabe que essa é uma realidade, que as pessoas usam, que as pessoas saem. Então, proteja-se. Se você está saindo com alguém, você usa Zolpidem e você não confia 100% naquela pessoa ou você não conhece há muito tempo, não use a medicação naquela noite. Isso vai proteger você de uma situação muito ruim. Foi exatamente por essas situações de comportamentos complexos do sono, de situações de sonambulismo, execuções de ações que a pessoa não tem condições de saber no dia seguinte, que nós chamamos de amnésia anterógrada, e o FDA dos Estados Unidos emitiu uma nota em 2019 sobre os riscos desse medicamento nessas situações que eu citei, tomadas à noite, em que a pessoa pode executar esse tipo de ação. E como tomar o Zolpidem corretamente para reduzir as chances disso acontecer? Bom, o ideal é não tomar, mas a gente sabe que, olha aí, a estatística do aumento da venda de Zolpidem no Brasil, um aumento de 676% da venda nos últimos 10 anos. Isso significa que muita gente não tem a menor indicação de tomar, mas se houve aí a tomada, presta atenção. Primeira coisa é tomar apenas pelo período indicado, porque o uso dele é para curta duração. E daqui a pouco eu digo quanto tempo. Segunda coisa é tomar apenas a dose indicada. Por quê? Porque as chances de comportamentos complexos do sono são maiores quando a gente está falando de uma dose acima de 10 miligramas do Zolpidem. As chances são bem maiores com outras doses. E a gente sabe que as pessoas usam doses bem maiores, porque elas acabam tomando mais de um comprimido, acreditando que, por conta disso, vão ter um sono melhor. E a principal coisa que você precisa saber: tome e deite. Tome deitado. Não vá tomar o medicamento e ir na cozinha ver o que tem para comer enquanto ele faz efeito, ou tomar banho enquanto ele faz efeito, ou mesmo pegar o seu celular. Ao tomar o indutor de sono, você precisa logo encostar, fechar os seus olhos para começar a desacelerar e dormir. E isso faz com que você não viva as situações que a gente tem visto na internet, das pessoas tendo conversas bizarras e falando coisas, inclusive, que elas não gostariam. Isso dentro das suas famílias ou mesmo publicamente nas redes sociais. Quarta pergunta: quem toma Zolpidem pode beber? Zolpidem com álcool. Gente, Zolpidem com álcool não pode beber. Eu acredito que você já sabia essa minha resposta. Porém, realidade aqui nesse vídeo. A gente sabe que as pessoas bebem. E a gente sabe que as pessoas bebem com medicamento. Mas eu queria dizer pra você, vamos aqui. Se você sabe que naquele dia você vai beber, não tome o seu Zolpidem. A combinação de duas medicações que atuam em um neurotransmissor de inibição gera um risco aumentado de você viver situações como a que eu descrevi em relação a comportamento complexo do sono. Piora ainda mais a questão da amnésia, do esquecimento depois, e você tem aí, na soma da ação do Zolpidem para sono, você tem a ação do álcool como inibidor, que inclusive altera aí a estrutura de sono. Mas a questão é, não pode tomar junto. Mas se você é uma pessoa que usa Zolpidem e aquele dia é um dia que você vai sair, que você vai tomar uma cerveja, que você vai tomar um vinho, não tome o medicamento. Reduza seus riscos. Em quanto tempo faz efeito e quanto tempo dura o Zolpidem? O remédio faz efeito a partir de 20 a 30 minutos. Dura mais ou menos ali umas 3 a 4 horas. Na verdade, a gente fala 2,5 a 4 horas. E tem uma meia-vida, ou seja, o tempo que ele vai reduzir pela metade no organismo, mais ou menos 1h30 a 2h30. Então, se você percebe que toma o Zolpidem e em 4 horas, 3 horas você acorda, algumas pessoas até menos, é porque, na verdade,
Esse é o tempo de ação dele. E se você está acordando, não tem aí uma noite de sono de qualidade, na verdade precisa revisar esse uso da medicação. Provavelmente a indicação está errada. Ou você está usando até mesmo sem indicação, porque não é para o seu perfil. A outra coisa é que existe um Zolpidem sublingual e as pessoas perguntam qual o Zolpidem mais forte? Na verdade, Zolpidem forte ou fraco não é essa a resposta. O Zolpidem sublingual, ele acaba tendo um início de efeito mais rápido do que o via oral, porque ele não passa pelo que a gente chama de metabolismo de primeira passagem no fígado. Ele absorve aqui na mucosa oral. E aí você não tem uma alteração de potência, mas sim de velocidade de ação. E na verdade, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque você acaba facilitando com que a pessoa fique dependente mais rapidamente ou use de uma forma muito mais indiscriminada se ela tem aí uma tendência para isso, enfim, uma série de fatores que favorecem esse tipo de uso. Existem indicações corretas, formais, para o uso do indutor de sono Zolpidem? Vou colocar aqui na tela essas indicações que, de fato, elas existem e quando que ele deve ser usado. Então, em insônia ocasional, o que é isso? 2 a 5 dias de viagem, uma situação de pós-operatório, uma situação muito rápida e você precisa induzir o sono. Ou no caso de insônia aguda diz respeito a até 3 semanas, não são 3 meses, a gente está falando de 3 semanas, porque acima de 3 meses, com a pessoa tendo problemas de sono ali 3 vezes por semana, nós não estamos mais falando de insônia aguda, nós estamos falando de insônia crônica. Outra situação, quando a pessoa não faz uso de outros sedativos, na verdade nem é uma indicação, é um cuidado, quando a pessoa não faz uso de substâncias que também têm potencial de sedação. E uma coisa muito importante, se está em uso da medicação, se iniciou o uso, o horário da tomada, contando a meia hora que ele vai fazer efeito, precisamos pensar em pelo menos 7 horas de sono. Você tem que ter disponível para dormir pelo menos 7 horas de sono. Então não dá para indicar a tomada de Zolpidem uma pessoa que vai dormir às 3 e acordar às 7. Uma pessoa que vai dormir às 2 e precisa acordar às 6. E pode ser que a gente encontre alguém aqui nos comentários falando que isso eu já precisei tomar às 2 e acordei 6 horas, ótimo, nem fiquei com ressaca. Porque na verdade ele tem esse tempo curto de ação e possivelmente essa pessoa tem uma metabolização ok do Zolpidem, não tem uma metabolização lenta, mas há relatos em trabalhos de mulheres, depois de 7 horas, depois de 8 horas do uso do Zolpidem, com quantidade no corpo suficiente que faz efeito. Isso significa que se essa pessoa precisa acordar antes, ela pode ter problema de sonolência, ela pode ter problema de reflexo, ela pode ter problema de reação ou problema de memória. Aquilo que ela faz no intervalo em que o remédio ainda faz efeito, ela pode não lembrar direito depois. Falei sobre isso quando falei que toca também ali, mexe no receptor ligado à memória. E é por isso que não dá para ser tomado nesse esquema que eu falei. Então, no mínimo 7 horas para frente. Especialmente porque existem pessoas com metabolização mais lenta e o medicamento demorar para passar o efeito. E isso é muito importante, porque é uma questão, inclusive, de cuidado com acidentes. E a 7ª pergunta é uma que eu já recebi, que é: pode tomar outro Zolpidem no meio da noite se eu acordar? Não, não pode. E isso foi explicado na pergunta anterior, mas a gente precisa enfatizar, porque na verdade, se a pessoa está acordando no meio da noite, significa
que ela precisa revisar o motivo pelo qual ela está tomando esse remédio? Será que, na verdade, ela tem um quadro de insônia com essa indicação? Ou ela tem um distúrbio de sono secundário a um quadro de ansiedade, secundário a um quadro de depressão, ou secundário a outro transtorno de humor, como, por exemplo, transtorno afetivo bipolar? Nesse tipo de situação, precisa se revisar a indicação do remédio e se na verdade a gente não está falando de um sintoma de um outro quadro. Existem até casos de indicação de troca de indutor de sono, né, do Zolpidem pela Exopiclona, que é um outro indutor que pega outras subunidades do receptor GABA, um neurotransmissor lá que eu falei no início do vídeo e que tem um tempo maior de ação, mas aí é muita especificidade e precisa ser avaliado caso a caso, porque frequentemente não é isso que precisa, e sim de uma reavaliação do próprio tratamento que a pessoa está fazendo, esperando-se que ela esteja fazendo o tratamento. E quem não deve usar de jeito nenhum Zolpidem? Quem tem histórico de dependência de substância, dependência de álcool e outras substâncias, histórico de uso abusivo de psicoativos, quem tem história de comportamentos sonambúlicos, ou seja, se você tem história de sonambulismo, não chegue perto de Zolpidem. Também a gente não indica uso em gravidez e lactação. E uma outra coisa importante, quando o motivo pelo qual a pessoa não está dormindo não tem nada a ver com o distúrbio de sono que eu falei antes sobre o uso, de quando se usa o indutor de sono, como por exemplo, pernas inquietas, como por exemplo, apneia do sono. Outro motivo, quando a pessoa não está dormindo porque ela está em um quadro de mania bipolar ou tem um quadro de ansiedade como o transtorno de pânico e à noite ela está com o pensamento acelerado, ela está com medo de ter crise e por isso ela precisa de algo que ajude a dormir. Nesse caso, não é um indutor de sono a indicação para o quadro. E por que temos uma enorme quantidade de pessoas hoje usando o Zolpidem? Bom, de fato, olha só esse gráfico. Só perde para o famoso Rivotril, o clonazepam. E aí a gente tem alguns motivos importantes que podem ser colocados. Porque essa estatística é aqui do Brasil, a venda de medicamento. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E talvez você pense agora, ué, mas você não falou sobre a indicação dele para a ansiedade? Exato. Ele não tem ação ansiolítica, mas, frequentemente, ansiosos têm problemas para dormir. E é exatamente por isso que muita gente faz o uso abusivo quando, na verdade, precisaria tratar outra coisa. Um outro motivo é a descoberta de muitos jovens de que Zolpidem dá barato. Infelizmente, muita gente usa por isso, porque dá um baratinho, né? E aí divulga isso nas redes sociais, especialmente nessa aqui, onde se encontra muitos vídeos sobre isso, e infelizmente ao uso recreativo do Zolpidem. Pois é, isso é uma realidade. E além disso, pelo fato de não ter efeito ansiolítico, apesar disso ser de certa forma bom quando a gente pensa no uso dele apenas para indicação de sono, o fato dele não relaxar, dele não gerar a calma que um tranquilizante faz, que também gera dependência muito fácil, é muito mais fácil uma pessoa usar mais dose, né, usar vários comprimidos, tentando um efeito que na realidade não seria desse indutor de sono, mas consequentemente, por conta do aumento do uso, a pessoa acaba virando escrava daquilo. E é exatamente esse o caminho. Por que Zolpidem vicia? Essa é a outra pergunta. Ele vicia porque ele tem ação hipnótica rápida, meia-vida curta. E por conta dessa meia-vida curta e ação hipnótica rápida, é muito mais fácil o indivíduo desenvolver dependência, apesar de, quando ele foi lançado, não se dizia isso. Além disso, existe uma informação que você precisa saber. Para, na verdade,
qualquer outro tipo de medicamento, como os calmantes. Quanto mais curta a meia-vida de um medicamento, mais fácil é que ele gere dependência. Esse é o motivo pelo qual uma pessoa pode ficar muito rapidamente dependente, por exemplo, de um alprazolam, mais rápido do que a própria dependência de um Rivotril. Então, nesse caso, o motivo pelo qual o Zolpidem gera dependência é meia-vida curta, não tem efeito ansiolítico e a pessoa pode desenvolver tolerância. O que é tolerância? É quando ela precisa cada vez de uma dose maior para atingir o efeito que ela gostaria. Isso é tolerância. E, consequentemente, ela vai aumentando a dosagem de um medicamento, ela vai conseguindo efeito apenas no aumento dessa dosagem e precisando sempre do remédio, inclusive com muita dificuldade na retirada. Uma pergunta que possivelmente alguém aí vai fazer que é: eu tomo há muito tempo, eu tomo há 10 anos, nunca me aconteceu nada. Essa história de que gera isso não é verdade, mas é possível que ainda aconteça comigo, mesmo tomando por muito tempo? Primeira coisa é que você não deveria estar tomando esse medicamento por esse tempo. Segunda coisa é que sim, isso pode acontecer e na notificação do FDA de 2019 eles falaram isso. E mesmo após um tempo, a pessoa pode viver esses comportamentos complexos do sono que eu relatei no início do vídeo. Então, na verdade, por quanto tempo ele deve ser utilizado? No máximo 3 a 4 semanas. E foi aquilo que eu falei, 3 semanas para uso agudo, para situações pontuais citadas anteriormente. E também ele não deve ser utilizado sem monitoramento, porque a ausência de monitoramento facilita o uso abusivo. E frequentemente as pessoas que estão usando de longa data são as pessoas que estão sem monitoramento e que adquirem o medicamento sem nenhum tipo de indicação. Então, se liga nessa história porque, na verdade, mesmo com muito tempo, você pode viver situações muito desagradáveis como a amnésia retrógrada. E a última pergunta: como se livrar do Zolpidem? Como se livrar da dependência desse medicamento? Essa resposta parece que é simples e complexa ao mesmo tempo. Simples porque alguns de vocês já ouviram falar em higiene do sono e talvez eu devesse falar sobre a importância disso aqui, sobre desacelerar, desligar as luzes e etc. Mas eu sei que quem está usando e já está dependente não é esse tipo de coisa que na verdade quer ouvir ou precisa ouvir. A primeira coisa aqui, a gente precisa avaliar a quantidade de Zolpidem que está sendo utilizada por aquela pessoa. Quantos miligramas por dia? E por quê? Porque, na verdade, quando a pessoa utiliza cerca de 50 miligramas por dia de um Zolpidem, pode ser necessário internação já, para que ela saia da medicação. Sim, internação, sabe por quê? Porque em alguns casos a gente tem que usar, inclusive, anticonvulsivante na retirada do medicamento. É claro que para você que viu essa reportagem aqui de 300 comprimidos por dia, está pensando assim: nossa, mas eu vi na reportagem, isso era muito mais do que 50 miligramas. Sim, é muito mais do que 50 miligramas, mas isso só nos diz sobre o grau de gravidade dessa pessoa. O desmame do medicamento precisa ser feito com cuidado, em doses, como eu falei, e a partir de 50 já se tem que pensar em fazer o desmame em internação, troca medicamentosa, uso de medicamentos associados. Quando a gente está falando de doses menores, em que a pessoa está em acompanhamento muito regular, a gente tem que pensar em redução de 25% da dose, que é a mesma regra que a gente usa para tranquilizante, redução de 25% da dose a cada 2 semanas. Então, o valor, o quanto diminuir, vai depender do quanto que a pessoa está utilizando naquele momento. Portanto, não há uma regra
de como se livrar do Zolpidem. O caso de um indivíduo que está usando o medicamento há muito tempo precisa ser avaliado de forma individual, que momento de vida aquela pessoa está e a indicação ou não de internação para aquele quadro e troca de medicamentos, substituições e usos concomitantes para que ela não viva sensações terríveis de abstinência da medicação, certo? E se alguma dúvida ficou sobre esse assunto e você acredita que eu não respondi e muitas perguntas forem feitas sobre isso, eu faço um segundo vídeo sobre essa medicação. Eu acredito muito que a informação pode ajudar tanto na saúde quanto na melhora de qualidade de vida, quanto na redução de danos, quando é isso que as pessoas precisam. Se você acredita que esse vídeo pode ajudar muita gente, compartilha, manda pra frente em seus grupos e se não está inscrito nesse canal, inscreva-se aqui no canal, tem muita coisa que eu já falei, inclusive sobre ansiedade, esse assunto que é tão amplo e tanta gente precisa de ajuda, e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!